Olá, estamos aqui de volta aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo para a turma aí da IBNA, o Núcleo de Teologia ali da Igreja Batista Novo Alvorecer, ali no São Bernardo. E nós vamos estar gravando aqui uma aula como forma de reforço, né? Reforço à nossa matéria de teologia contemporânea, que é um assunto um tanto complexo, né? Dependendo muito do teólogo que você está estudando dentro dessa disciplina, que é a teologia contemporânea. E o nosso teólogo da vez é o nosso querido Paul Tillich, né? Paul Tillich, ele é o nosso teólogo da vez. Eu tenho aqui em mãos, eu não levei para a sala de aula, o material, né, que eu falei, que obras escritas por ele que eu tenho, em língua portuguesa. Aqui eu tenho a teologia sistemática, tá? A teologia sistemática dele, da Faculdade Este, né? Editora Sinodal. Um material que quem realmente quer, como é que eu poderia dizer, se aprimorar, alguém que quer realmente se especializar em Tillich tem que ter esse material. Tem um outro livro dele aqui também. Ele tem outros, tá, gente? Mas o que eu tenho em mão são esses dois, que é o livro da Teologia da Cultura, né? O Tillich é muito conhecido por esse tema, como um teólogo da cultura, tá bom? A gente vai abordar isso aqui na nossa videoaula, tá bom? É claro que você pode também estar comprando livros paralelos, que são livros escritos com essa pegada, com esse tema, essa ideia de teologia contemporânea. Eu tenho aqui a Teologias Contemporâneas, escrita aqui por dois autores, da editora Vida Nova, né, que é do Miller Stanley, na verdade, Ed Miller e Stanley Grenz, esse livrinho aqui, tá bom? Ele é muito bom. Ele não tem aqui só falando de Paul Tillich, tá? A gente vai falando aqui de vários autores, vários pensadores da teologia contemporânea. Você vai ter também aqui, essa aqui é muito conhecida, tá? Que é do Alex McGrath, Teologia Sistemática, História e Filosófica, tá bom? Tem essa aqui também do McTosh, tá? Que trabalha a teologia moderna. Ela pega aqui de Schleiermacher até o Bultmann, que foi um dos autores que nós, em sala de aula também, nós conversamos um pouco sobre ele, tá bom? Esse material aqui. Esse aqui é da editora Fonte Editorial e também da Família Cristã. Temos também esse aqui da editora Cultura Cristã, a Teologia do Século XX, que também tem como autor Stanley Grenz e Roger Olson, tá? E falando em Roger Olson, para encerrar as minhas dicas, nós temos aqui o livro História da Teologia Cristã, 2000 anos de tradições e reformas. São materiais que eu creio que pode estar ajudando os meus amigos a entender um pouco mais a vida, a obra desses teólogos, tá? Eu vou estar usando, claro, a nossa apostila que nós temos, para não ficar um vídeo muito solto e eu não perder também aqui o roteiro, tá bom? Eu quero seguir o máximo que eu puder aqui da nossa apostila. A apostila do meu material começa a vida de Paul Tillich, que ela começa aqui na página 19, tá bom? Pode ser que isso pode ser diferente em algumas apostilhas, mas você tenta localizar aí a apostila na página 19, tá? Ela começa falando da vida, né, da vida pessoal dele, falando que ele nasceu no dia 20 de agosto do ano de 1886, nasceu ali na Alemanha, tá bom? Que o pai dele era um pastor, tá bom? Que sempre foi um estudioso, desde cedo, né? Estudou ali na Alemanha, fez toda, digamos assim, a sua boa parte, na verdade, sua carreira acadêmica começou mesmo ali na Alemanha. Essa parte eu acredito que você pode estar lendo e aprendendo um pouco mais sobre a vida pessoal desse autor, tá bom? É sempre bom pontuar, como diria um professor meu, que uma das formas de a gente entender um determinado teólogo
é você entender o seu tempo, entender o seu contexto. E é importante a gente entender também o Tillich dentro do contexto em que ele viveu, tá bom? Esse contexto, quando eu falo o contexto histórico, né, o contexto político, o contexto religioso que ele estava inserido. E aí, passando essa parte, né, da biografia, ele começa aqui, a apostila começa a tratar acerca das, vamos colocar assim, perspectiva, como a apostila fala, perspectivas teológicas desse autor. E o apostila começa tratando aqui acerca do que ele chamava de método de correlação. Né, método de correlação. De acordo com a apostila, ela diz o seguinte: esse método ele é dividido em 3 instâncias, tá? Que é a primeira sendo a relação razão e revelação, a segunda sendo entre razão e fé, e a terceira entre filosofia e teologia, tá? Então, aqui nós temos aqui a divisão de um método. É bom que se diga que esses teólogos, eles não faziam teologia de qualquer maneira. Na verdade, ninguém faz teologia, filosofia, ninguém faz nenhum tipo de trabalho sem um tipo de método. Todos têm que ter um método. O método, podemos dizer que ele é aquele que vai nortear, que vai organizar, tá? Que vai trazer as informações, os conceitos, para que a gente possa entender melhor um determinado assunto e organizar de forma melhor. Então, aqui no método dele, da correlação, ele entendia, né? Você pode observar que sempre são duas palavras, uma ao lado da outra. Veja que tem a relação entre razão, né? Razão e revelação. Né? Razão, certamente ele está falando aqui da razão humana, quando ele fala de razão, ele está falando da razão humana. E a revelação ele está falando da palavra, né? Da revelação ele está falando da palavra de Deus. Então, ele vê essa correlação entre razão e revelação, que é diferentemente do Calbart, né? O Calbart, a gente aprendeu em Calbart que quando ele fala de revelação e razão, você pode observar que para o Barth, a razão, ela não tem a capacidade, é bom que se diga isso, de entender essa revelação. Ou seja, a razão não, eu vou colocar em uma linguagem mais simples, para que a gente possa entender melhor ainda. Ou seja, a minha razão, ela não tem a capacidade de entender a palavra de Deus. Por isso que o Barth, vocês devem lembrar, a gente falou muito isso em sala de aula, o Barth entende que a palavra de Deus é o Cristo revelado. E quando se fala Cristo revelado, não é uma revelação que eu descobri através da razão. Barth, ele descartava isso completamente. Mentira que não. A gente vai ver, por isso que ele vai ser o teólogo da cultura, porque para ele, essa ideia de razão e revelação, elas não podem se separar, tá? Elas não podem ser distintas, porque uma está atrelada à outra, ou seja, não tem como você entender uma coisa sem a outra. Por isso que ele fala aqui, dentro do método da correlação dele, uma das características, né, essa ideia da razão e também da revelação, tá? Aí entra também aqui a razão e a fé. Mesmo que a gente vai ver aqui, o Tillich, mesmo que você use a questão da razão, mas chega um momento em que ela tem o seu limite. Tillich jamais vai colocar a razão acima, né, do que ele vai chamar de incondicionado. A gente vai ver o que é incondicional lá na frente. Para Tillich, é como se a razão ela tem a sua importância, ela tem a sua relevância, mas chega um momento em que a fé, né? Aí entra as respostas, ele vai falar, né? Você tem as suas perguntas, mas há momentos em que você não encontra a resposta e aí entra em cena a revelação, que é a resposta, tá? A resposta a esses questionamentos que nós fazemos, né? Dentro da nossa existência, tá bom? E aí, virando aqui a página, ele fala mais ainda sobre essa questão da correlação. Ele diz que, segundo Tillich, a correlação deve ser entendida de 3 maneiras. Ele fala, ela pode designar a correspondência de séries diferentes de dados, como em mapas estatísticos. Ela pode designar a interdependência lógica de conceitos, como em relações polares, e pode designar a interdependência real de coisas ou eventos em totalidades estruturais. Ele fala que o primeiro sentido da correlação se refere ao problema central do conhecimento religioso. O segundo sentido de correlação determina as afirmações sobre Deus e o mundo, como, por exemplo, a correlação
do infinito e o finito. E o terceiro uso do pensar correlativo é a relação divino-humana, que torna Deus dependente do homem. Tá? Eu quero pegar pelo menos essa última, que é a terceira parte, ainda falando sobre essa ideia de correlação, quando ele diz aqui, o uso do pensar correlativo é a relação divino-humana que torna Deus dependente do homem. Isso aqui pode parecer um tanto estranho. Como é que Deus depende do homem? Tá? É estranho e ao mesmo tempo a gente percebe que não é tão estranho, porque o que ele quer dizer na verdade aqui é que esse divino humano, na verdade, ele se dá dentro de um contexto, né? Ele se dá dentro de um, como é que eu poderia dizer, dentro de um espaço, ou seja, a revelação, ainda que ela seja divina, a revelação, ainda que ela seja algo que transcende, ao mesmo tempo que ela transcende, mas ela também emana. E como é que ela emana? Quem estudou a matéria de teontologia vai lembrar que Deus ele é estudado de duas maneiras, né? De forma imanente e de forma transcendente. Tem momentos que ele transcende, de fato, a sua criação, mas tem momentos que ele também emana dentro da sua criação. Isso não quer dizer que ele é a criação, como alguns pregam por aí, algumas filosofias. Então, o que Tillich está dizendo aqui? Que Deus, ele, ainda que ele transcenda o mundo material, o mundo físico, a criação, etc., mesmo assim, ele vai, de alguma forma, como ele coloca aqui, se tornar dependente do homem no sentido de que o espaço humano, né? São espaço humano. E que esse espaço aqui, do Tillich, no caso seria a cultura, vamos colocar assim, né? A cultura onde, através dela, ela pode ajudar você a, digamos, entender essa revelação que ele tanto trabalha aqui. Então, gente, isso é o método de correlação que a apostila está falando aqui, tá legal? Do nosso querido Paul Tillich, né? Aí na página 22, ele vai falar, ele vai entrar aqui na questão da cultura, quando ele trabalha aqui a lei da vida, a relação entre religião e cultura, que é bem importante essa parte aqui, bem importante mesmo, essa parte da apostila. Inclusive, eu disse aos meus alunos que só tome um pouco de cuidado, tá? Porque os conceitos tillichianos acerca de cultura, religião, eles foram construídos dentro de um contexto histórico, né? O contexto histórico de Tillich aqui é o contexto de guerra, onde ele estava muitas das vezes criticando, né? Criticando claramente, por exemplo, o nazismo, né? À toa que ele, quando o nazismo se instaura na Alemanha, ele tem que sair, ele perde o seu poder dentro das universidades, onde ele ensinava na Alemanha, e vai para os Estados Unidos. E aqui nessa parte, quando fala a lei da vida e a relação entre religião e cultura, o nosso querido escritor da apostila, ele traz aqui 3 conceitos que ele trabalhou com relação a esse tema, no caso, religião e cultura. Que os conceitos são autonomia, heteronomia e teonomia, tá? Tá dando um ventinho aqui forte, tá? Voltando, só repetindo aqui, ele divide em autonomia, heteronomia e teonomia. O que seria esses 3 conceitos aqui trabalhados em Tillich? Vamos lá, o que seria a autonomia? Ele fala que a autonomia ela afirma que pelo fato do ser humano ser portador da razão universal, a lei da vida não está fora dele, mas dentro, enquanto seu verdadeiro ser. Ele é a sua própria lei, tá? Ele é a sua própria lei. Por causa dessa autonomia, o homem pode procurar a verdade utilizando apenas a razão, que é o seu guia para a vida. Com isso, ele não está obrigado a se sujeitar a nenhuma autoridade e nem tampouco às tradições eclesiásticas, quais restringem o pensamento e a liberdade humana. A autonomia não representa um abandono do incondicionado, mas, segundo Tillich, ela só consegue sobreviver na medida em que se alimenta da tradição religiosa do passado e dos restos de uma teonomia perdida. Veja que o que ele está dizendo aqui com autonomia? Está falando aqui da liberdade, né, que esse homem tem, tá? Esse ser humano ele tem. Ele diz que essa lei, a razão,
é inerente a ele, está dentro dele, e que ele não precisa de A, B ou C, ou seja, ele não precisa de forças externas, ele não precisa de elementos externos que venham conduzir os seus passos. Tudo que ele precisa está dentro dele. Por quê? Porque ele tem ali uma autonomia. E ele fala uma coisa interessante, porque isso aqui pode ser interpretado de maneira errada, quando alguém diz assim, então, é por isso que o homem ele não precisa, só um exemplo, eu não preciso ir à igreja, não preciso das leis de forma geral, tá? Eu não preciso do governo, não preciso do Estado, não preciso de família, eu posso caminhar com minhas próprias pernas. Não é disso que o Tillich está falando, até porque bem no finalzinho, ele deixa muito bem claro que o fato de esse homem ser autônomo, tá? Ele até fala aqui, palavras do Tillich, tá? De Tillich. Só consegue sobreviver na medida em que se alimenta da tradição religiosa do passado. Porque o Tillich entende que existe determinados discursos, inclusive ele trabalha muito, né, a questão do Lutério, até mesmo de Calvino. Então, assim, discursos da Reforma, por exemplo, aonde eles, de certa forma, eles trazem aí um certo conhecimento desse incondicionado, ok? Mas ele não quer, ou seja, o que ele quer dizer é o seguinte, não é porque eu sou autônomo que eu vou sair desprezando tudo. Mas esse homem autônomo, o certo é que ele é uma pessoa que caminha, tá? Caminha com seus passos, caminha com suas próprias pernas, ele não depende, como ele coloca aqui, de sistemas, seja ele eclesiástico ou político, tá, gente? Então, isso aqui é o primeiro ponto em relação à autonomia. O segundo é a heteronomia. Só ainda fazendo um pequeno acréscimo, a questão da autonomia, ela é sempre vista do ponto de vista ativo, né? É ativo o ser humano aqui. Já na questão da heteronomia, a pessoa ela é vista mais de forma passiva. Ele fala que, por sua vez, ela é caracterizada pela imposição, ó, ele fala, pela imposição, pois apregou que o ser humano não é capaz de agir segundo a razão universal. Se no primeiro conceito o homem ele é capaz de agir de acordo com a razão universal que está dentro dele, etc, tal, nesse caso aqui da heteronomia, o homem ele não tem capacidade, porque, como ele fala aqui, é imposto a ele. E, gente, se a gente for analisar isso bem na prática, é exatamente assim que acontece. O ser humano, uma vez inserido dentro de um sistema, seja ele político, né, seja ele religioso, seja ele o que for, observa que ele não tem força, porque o sistema lhe rouba completamente as forças. Eu até falava na aula passada com os alunos que às vezes tem pessoas que elas têm um sonho, tá? Elas têm um sonho, digamos, ela tem um sonho de ser um médico, ser um engenheiro, ela tem um sonho de ser alguém, um bom pregador, etc. Mas por ela estar inserida dentro de um sistema, onde esse sistema impõe sobre ela determinados conceitos do tipo como você não tem capacidade, para que você pudesse ser um médico, para você poder chegar até a universidade e cursar o curso de medicina, você teria que ter feito todo o seu ensino médio dentro de uma escola particular, boa, então fazer um cursinho, então para que você pudesse assim, fazer um vestibular e passar. Então o sistema ele cria essa ideia, tá? É que nem a questão do sistema também do preconceito, né? Se fala muito em preconceito hoje no Brasil, e tem gente que de fato absorve tanto esse discurso, essa narrativa, que de fato ele cresce acreditando que por causa da cor, né? Por causa da condição financeira, por causa do gênero, ele de fato ele não é capaz de chegar em determinados ou galgar determinadas posições dentro da sociedade. E por quê? Mas por quê? Por causa da heteronomia, ou seja, é uma coisa que foi imposta. Ele está escravo. Isso aqui eu acho bem legal em Tillich, essa reflexão que ele faz aqui, porque isso aqui eu posso aplicar em qualquer lugar. Não é só na questão da religião. Alguém pode pegar e usar isso aqui só em cima da religião e trazer mais especificamente para dentro das igrejas. Mas não. Isso aqui pode, no meu ponto de vista, na minha opinião, ser aplicado em qualquer segmento, qualquer setor da vida. E por último, nós temos aqui, deixa eu tomar aqui um pouco de água, nós temos aqui a teonomia. O que seria a teonomia, né? Para Tillich é a lei superior, tá?
e ao mesmo tempo inerente ao ser humano, mas também baseada no incondicionado, que é o próprio fundamento do homem. A lei da vida transcende o ser humano, tá? Embora seja ao mesmo tempo a sua própria lei. Aqui a teonomia, como ele fala, é algo que já está tanto acima da heteronomia como também da autonomia. A sua fonte, né? A sua fonte, a sua base, como ele coloca aqui, né? É o incondicionado. Quando a gente vai ver aqui que o incondicionado que ele fala aqui é uma referência a quem? A Deus, tá bom? Então, logo, esse incondicionado aí é a fonte dessa teonomia. Ou seja, o homem, por mais que ele seja, como ele fala aqui no primeiro, viva uma autonomia, uma lei autônoma, mas no final das contas ele vai se deparar com essa lei superior que está acima de tudo, que é a teonomia, onde sua fonte é o incondicional, ou seja, é Deus. E é verdade, nós, seres humanos, é como eu falei agora há pouco, né? A gente pode andar, questionar, a gente pode usar o poder da razão, mas chega um momento onde parece que a razão ela esgota-se, né? O caminho parece que termina. E aí é que entra o desespero, entra as indagações, entra a angústia, o que ele vai até chamar muito, ele chama muito isso na sua teologia de o não ser, né? Porque tem a questão do ser e o não ser, a gente vai ver isso um pouco mais na frente. Então, quando chega nesse ponto, aí é que entra a questão da teonomia, que tem como fonte aqui incondicionado, ok, gente? Espero que até aqui a gente tenha conseguido trazer alguma coisa sobre esse tema, tá bom? Mas na frente ele fala sobre o incondicionado na teologia da cultura. Como é que é isso, gente? Eu falei agora há pouco que o incondicionado, ele está se referindo a Deus, ao sagrado, tá? Como é que esse incondicionado, né, ele se dá na teologia da cultura? Para Tillich, a religião, preste atenção aqui, ele diz que a religião é a experiência do incondicionado, de fato, significando assim a experiência da realidade última, tá? Ele argumenta que ao utilizar o termo incondicionado para Deus, não aplica como um conceito substitutivo, mas como uma chave que vai abrir para si e para os demais a porta trancada, né, que dá acesso ao santo nome divino. Toda experiência religiosa é marcada pela experiência com o incondicionado, isto é, o que caracteriza uma experiência religiosa verdadeira. Dessa forma, o incondicionado é uma qualidade, não um ser, caracterizando aquilo que é o desejo último do ser humano. Deixa eu só tentar explicar essa frase bem aqui. Dessa forma, o incondicionado é uma qualidade, não um ser, caracterizando aquilo que é o desejo último do ser humano. O que ele quer dizer aqui, gente? Quando ele fala que o incondicionado é uma qualidade e não um ser, ele está fazendo aqui uma diferença entre o incondicionado e nós, humanos. Tá? Essa palavra aqui, o ser, em Tillich, isso aqui é muito estudado. E é um ramo que a teologia não, a filosofia dentro da ontologia, tá? Ontologia é o estudo do ente, do ser, que é muito estudado dentro da filosofia, tá? Aqui a ontologia, ela é um ramo da metafísica, que é algo maior. Dentro da metafísica tem a ontologia. O que é a ontologia? Ela se propõe em estudar, né? O ser, como que as coisas se dão dentro do nosso ser. Por exemplo, a razão. O que é a razão? Tá? Como nasce a razão? Só um exemplo. Essas questões, elas estão muito voltadas dentro desse estudo, da ontologia, que o Tillich ele vai usar muito isso aqui. Por isso que, quando a gente está lendo, eu até falei isso em sala, quando a gente lê o Paul Tillich, a gente vai sentir muita dificuldade, de fato, porque ele usa muitos conceitos. Veja que ele é um teólogo que usa o método da correlação. E uma das coisas que ele fez muito, na verdade, isso como eu poderia dizer, isso é algo que faz parte, né? Faz parte da vida, do trabalho teológico e dele, é a teologia e a filosofia andarem juntas. O Tillich, os autores falam aqui que o Tillich ele não admitia uma pessoa que se dizia teólogo
e não gostava de filosofia, por exemplo, entendeu? Para ele isso era inconcebível. Ele entendia a necessidade do teólogo ter leitura, ter conhecimento na área também filosófica, que era muito comum, gente, no contexto histórico do Paul Tillich, essa formação tanto teológica como também filosófica. Como hoje, tem muitas, se você pegar, tem muitos teólogos hoje que eles não são formados só em teologia, né? Eles são formados também em filosofia, e não só isso, se formam em psicologia, se formam em história, sociologia, assim por diante. Ainda sobre esse assunto, ele tem aqui um conceito, uma citação, que diz o seguinte, está na apostila, tá? Todos os símbolos religiosos do divino expressam certa afirmação do incondicional. É verdade. Ó, se a gente pegar, por exemplo, a Santa Ceia, né? É um símbolo religioso, né? Você vê o significado do incondicional ali dentro daquele elemento chamado Santa Ceia. O pão tem um significado, o vinho tem um significado, né? E dependendo do ambiente em que está sendo celebrado a ceia, o símbolo religioso ele pode ganhar mais ou menos significado. Por exemplo, dentro da tradição católica, quando o sacerdote, celebrando ali a Eucaristia, e ele faz a oração pela hóstia e pelo vinho, ele entende que literalmente ali esses dois elementos se transformam o corpo e o sangue de Cristo. Veja o nível, né, do símbolo religioso. Mas se você pegar uma celebração da ceia dentro de uma igreja tida como pentecostal, só como exemplo, e o pastor ele pega ali o pão e o vinho e faz a oração, ali para ele, esses dois elementos eles têm um significado diferente, ou seja, eles são apenas representantes, eles estão com o objetivo de trazer a memória, né, o que aconteceu no ministério, né, de Cristo Jesus. Então, dependendo do ambiente, esse símbolo religioso que é a Santa Ceia pode ter um significado diferente. A cruz é a mesma coisa. Para algumas pessoas, a cruz é tida como um símbolo religioso, um dos mais poderosos do cristianismo. E assim por diante. Mas para outros ela não significa nada. Então, dependendo do ambiente, por isso que ele fala, todos os símbolos religiosos do divino expressam certa afirmação do incondicional. Então, de certa forma, querendo ou não, todos esses símbolos vão expressar, de alguma forma, o incondicional. É o que se pode verificar de maneira muito acentuada no mandamento. Ele fala, amarás ao Senhor teu Deus, né, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Não se admite, nesse caso, nenhum amor parcial, restrito ou condicional a Deus. O termo incondicionado ou a substantivação, o incondicional é a abstração de ditos como citados que aparecem com frequência na Bíblia e na literatura religiosa clássica. Ele diz mais, discutir sobre a existência do incondicionado é cometer um grave erro. Ou seja, o Paul Tillich, ele não vai aceitar, por exemplo, você querer discutir o incondicionado, conceituar ele, como nós fazemos, né? A teologia tillichiana não é uma teologia que você vai estudar do ponto de vista como nós estudamos. Nós temos o costume, digamos assim, nós temos o costume de conceituar. A gente se atreve a conceituar características do incondicionado, no caso. Em outras palavras, a gente se atreve a trazer conceitos relacionados a Deus. É por isso que o Tillich, ele vai ser um teólogo que às vezes ele é até acusado como um cristão ateu. Em que sentido? Porque ele vai defender mesmo a ideia de que Deus não existe. Mas quando ele fala essa frase que Deus não existe, não é que ele nega a existência de Deus. Mas ele fala de um ponto de vista onde você querer dizer que Deus existe, provando, por exemplo, pela teologia natural, só um exemplo, você corre o risco de limitar. Tá? Limitar. E em Tillich, Deus ele não tem limites. Deus, como ele fala, Deus ele é infinito. Tá? Ele está muito além de tudo. Então não tem como você cravar, conceituar, ou como eu costumo dizer, colocar Deus dentro de um quadrado. Não tem como. Tillich, por isso que ele fala, tentar discutir, tentar estudar ou conceituar esse incondicionado é algo realmente impossível. Outra coisa que ele vai falar aqui, né, na nossa apostila,
tá bom? Sobre o incondicionado como fundamento do ser, né? O que ele quer dizer com isso? O ser, né? O ser, o que é o ser? Eu até fiz aqui uma anotação sobre essa questão. Então, eu estava vendo um vídeo, né? Um professor de filosofia, ele falando sobre, para que a gente possa entender melhor, a gente precisa primeiro pontuar aqui o que é esse negócio de ser, não ser. E isso aí, como eu falei agora há pouco, isso aqui é estudado dentro da ontologia. Ontologia, a palavrinha grega, significa ente, ser, estuda, é o estudo do ser enquanto ser. Tá? Como eu falei, ele é um ramo da metafísica. Eu não vou entrar em detalhes, até porque nossa aula não é de filosofia, apenas para que a gente possa entender um pouco o tiro que a gente tem que primeiro entender o que ele quer falar com ser, tá bom? E o professor lá no vídeo que eu assisti, ele traz aqui para nós 3 formas, né, de se estudar, de se perceber essa questão da ontologia, tá? Ele traz aqui a ontologia, né? Ele traz aqui a teologia numa perspectiva como uno, como ser e também como tempo, ou devir ou tempo. O que seria o uno? O ser como uno, né? Na verdade, a ontologia como uno. Ele explica aqui que todas as ideias, né, no uno, elas são dominadas, dominante, né? Elas vêm de uma fonte. Elas têm uma fonte. Uno, já está dizendo um. A ideia aqui desse ser, tá, é que os conceitos, as ideias, entendeu? Toda a sua forma racional, ela advém de um uno, ela vem de uma fonte. E ele cita como exemplo Platão. Platão, ele falava muito a questão do mundo das ideias, né? Ele dizia que nós vivemos nesse mundo, porém, as coisas, como por exemplo, um livro como esse, qualquer tipo de objeto, uma cadeira, enfim, seja o que for, tudo isso não passava de uma ideia, porque ele entendia que existia um mundo onde essa cadeira, esse livro, tá, essa caneta, tinha um mundo das ideias onde ele era perfeito, tá bom? Ou seja, é o que eles chamam de ontologia do ser. A fonte da informação, a fonte da razão, ela vem de um único lugar. Eu não sei dizer se Platão chamaria isso de Deus, mas se a gente for pensar, né, analisar bem, a gente também prega isso, a gente também ensina isso, tá? Quando a gente ensina, por exemplo, que todo conhecimento, toda sabedoria, ela advém de um único lugar, esse lugar nós chamamos de Deus, para nós cristãos, né? Aí tem também a questão do uno, né? Aí tem a questão do ser, que é a segunda forma de ver essa questão ontológica. Ele fala da experiência pessoal aqui na Terra. Ou seja, no caso aqui já é o contrário. O ser, nesse caso aqui, que é o mais importante, que vai pegar, eu tenho certeza que aqui é que o Tillich, ele vai trabalhar todo o seu trabalho teológico, né? O ser. Que fala, o que ele diz aqui, que fala da experiência, nossa experiência com o ambiente, é a nossa relação. E aí o professor até fala que um dos caras que trabalhou muito isso foi o Aristóteles. Enquanto o Platão trabalhava o mundo das ideias, o Aristóteles não, trabalhava realmente com o mundo, a nossa experiência, né? A nossa fonte de conhecimento, enfim, empírica, etc. Tal, tudo isso provém e advém do ambiente onde nós estamos inseridos. Tá bom, gente? Então, isso é o ser. Quando eu não vou entrar mais nisso aqui, porque isso aqui não é aula de filosofia, só para a gente entender. Então, quando o Tillich fala do incondicionado como fundamento do ser, o que ele está dizendo aqui? É como se eu estivesse dizendo assim, o mistério, o misterioso, ou Deus e sua relação com o homem, com tudo que o homem é, com tudo que o homem representa, tá? Ou seja, a razão, os sentimentos, a inteligência, tudo que o homem representa. Então, como é que se dá isso, né? E aí, o que é interessante é que o homem, ele precisa entender que ele é um ser, que ele pensa, né, que ele tem uma razão. Só que ele também chega no ponto, aí é que é interessante isso aqui que ele fala, tá? Ele chega no ponto quando esse homem que é um ser, ele questiona, ele busca, né, a verdade, ele busca o fundamento para a sua vida, etc. Mas chega um momento que ele chega, como eu disse agora há pouco, no fim da linha,
e essas questões, né, do ser dele, chega um momento que elas não suprem mais a razão e meio que ele entra em colapso, ou seja, ele entra em crise e ele passa a ter dificuldade, entendeu, de se encontrar. Quando ele chega nisso, aí entra o incondicionado. E aí o incondicionado vem para mostrar para este ser, esse homem que é o ser, que ele tá, na verdade, ele tem uma fonte, ele tem uma base. E essa base chama-se Deus, tá bom? Mas como é que ele vai entender isso? Como é que ele vai? Só se ele for realmente autônomo, né? Se ele realmente puder construir com sua razão, tá? Construir por conta própria os seus conceitos, entendeu? Para que ele possa ter esse encontro com o incondicionado. Por isso que ele fala da questão lá atrás, né? Ele fala lá atrás da dependência de Deus com o homem, porque o incondicionado é nessa hora que ele aparece, é nessa hora que ele se apresenta. Tillich, irmãos, ele não vai entender que a pregação, ela se dá de qualquer jeito, a revelação se dá de qualquer jeito, ela precisa se dar dentro de um ambiente, ela precisa dar resposta dentro de um ambiente. Esse ambiente que ele chama de cultura, é a nossa cultura, entendeu? É que vai se dar a revelação de Deus. Então, sem isso, é impossível você entender a revelação de Deus. Para encerrar, tá bom? Aqui a apostila também, ela trouxe, aqui nas páginas 28, o professor aqui, ele pegou uma música secular de um cantor, tá? Antigo aí, né? Que é o Raul Seixas, tá bom? O tema da música é Medo da Chuva, né? Medo da Chuva. E ele faz aqui um trabalho de correlação. Ele vai mostrar aqui como é que funciona tudo isso que foi falado. Ele vai mostrar como é que funciona essa ideia do incondicionado com a cultura, tá bom? A letra da canção fala assim: é pena que você pense que eu sou seu escravo, dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Como as pedras imóveis na praia, eu fico ao teu lado, sem saber dos amores que a vida me trouxe e eu não pude viver. Eu perdi o meu medo da chuva, pois a chuva, voltando para a terra, traz coisas do ar. Aprendi o segredo da vida, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira de que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou. Porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez. Eu perdi o meu medo da chuva, pois a chuva, voltando para a terra, traz coisas do ar. Aprendi o segredo da vida, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Aí, uma vez a letra da canção, aqui ele faz uma análise, né? Ele começa falando aqui: o ser humano escravizado por uma cultura e uma religião heteronôma, tá? A canção, um pedaço da letra que vai falar isso aqui, ele traz é pena que você pense que eu sou seu escravo, dizendo que eu sou seu marido, não posso partir. Lembre-se, a ideia aqui não é trazer uma defesa do casamento monogâmico ou poligâmico, não tem nada a ver com isso, tá? A ideia é você olhar para a letra da canção e através disso, através da letra da canção, você encontrar elementos, tá bom? Elementos que vão pautar a ideia que Tillich quer passar aqui, tá bom? Pelo fato, ele fala aqui, pelo fato de não possuir a capacidade de agir segundo a razão universal, a estrutura heteronômica fornece ao ser humano leis que são estranhas e superiores a ele. Tais leis são impostas e devem ser cumpridas sem qualquer questionamento. E isso é verdade, não deixa de ser. De forma poética, Raul Seixas fala: é pena que você pense que eu sou seu escravo. Falava aqui, eu sou seu escravo, dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Ou seja, é um sistema, o sistema ele cria realmente situações onde ele vai te impedir de você partir, tá bom? E ele inventa, né? Ele cria conceitos, ele cria ideias que a proposta principal aí é te prender dentro de uma determinada ideologia. A segunda fala: a cultura e a religião heteronômica geram indivíduos hipócritas, né? Jesus foi o maior crítico da estrutura heteronômica. Isso aparece claramente em seu discurso sobre as 3 práticas secretas.
Primeiro, a prática da justiça. Segundo, a prática da oração. E terceiro, a prática do jejum. 3 questões chamam a atenção nessas narrativas. A primeira delas é a repetição de palavras hipócritas, que a princípio identificava o ator de palco, que usava máscaras grandes contendo dispositivos mecânicos que aumentavam a força da voz, e que posteriormente veio a ser utilizado para descrever hipócrita, dissimulador, fingido. A segunda é a motivação dos hipócritas, né? E a terceira é a questão exposta por Jesus, é aquele que assim procede já recebeu a sua recompensa. Então, você vê que o sistema, né, uma vez que ele cria essa ideia da heteronomia, ele gera sujeitos hipócritas, né? Porque para você sobreviver dentro de um sistema como esse, você precisa atuar, ser um ator, né? Se dá melhor, se dá bem, consegue se sobressair melhor aquele que é um ator, que é o que eles faziam nos tempos de Cristo. O cara ia jejuar e ele saía com o rosto todo desfigurado, contristado, e Jesus pegou e falou que não é preciso fazer isso. Uma vez que você termine de fazer seu jejum, lave o rosto, né? Se apresente de maneira como deve realmente acontecer, né? Sem mostrar nenhum tipo de penura, né? Terceiro, a cultura e a religião heteronômica alienam e fazem de vida deixar de existir. E é fato, né? Bem aqui tem um outro pedaço da canção, da música, fala assim: porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez. Ou seja, é o que acontece, né? A pessoa, uma vez alienada, aprisionada dentro de um sistema, ele meio que se mata, né? Ele, como ele fala aqui, né? Ele se torna uma pessoa castrada, né? Ele deixa de existir. Tá? Tem até um conceito que a gente fala assim: o que significa ser pessoa? Ser pessoa é alguém que está presente em um espaço. Ser pessoa é que se faz se sentir, faz com que as pessoas sintam que você está ali. Ser pessoa é alguém que deixa marcas, é alguém que deixa características impregnadas pelo ambiente. Isso é ser pessoa. Quando uma pessoa ela é castrada, quando castra a liberdade dela de pensamento, quando se castra a liberdade dela da linguagem, da palavra, etc., seja o que for castrado dela, ela se torna realmente uma pessoa presa, né? É uma cultura realmente muito perigosa. Isso não é, volto a dizer, isso não é só dentro da religião, tá? Isso não é dentro só da política, isso pode, volto a dizer, isso pode acontecer em qualquer lugar. Aí ele fala aqui, né, sobre a transição, né, da heteronomia para a teonomia. Já estamos encerrando, tá, gente? Chegamos agora naquilo que eu chamaria de momento libertário. Este acontece quando o ser humano entende que a heteronomia é prejudicial para si e para os outros. Raul Seixas enfatiza isso da seguinte forma: eu perdi o meu medo da chuva, pois a chuva voltando para a terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo da vida, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Ele entendeu que a heteronomia está mais relacionada a servir às estruturas que pretendem ser a detentora do incondicionado e que possuem a única palavra nessa questão, na opinião deles, é claro, do que ser impactante através das suas experiências pelo próprio incondicionado. Dessa forma, se observa que, à luz da teologia da cultura, o incondicionado não pode ser possuído, dominado ou manipulado por nenhum ser humano, nem por nenhuma estrutura religiosa. E é isso mesmo, gente. Eu vou usar aqui as palavras que eu li, que eu vi ao longo de vídeos, né, de leitura, de estudos de Paul Tillich. A teologia, ela tem que ser sempre presente, ela tem que ser sempre atual, né? E trazendo de forma bem prática isso aqui que ele falou aqui, muitas das vezes nós mesmos que estamos dentro das nossas estruturas religiosas, nós queremos taxar, nós queremos colocar as pessoas dentro de um determinado conceito. Por exemplo, às vezes alguém pergunta para você: qual é a melhor forma de se orar? Aí você diz que a melhor forma de orar é de joelho, porque Deus só responde orações de joelho.
E quando você pergunta para essa pessoa por que a de joelho é melhor, às vezes as respostas não são adequadas, não são respostas, como é que eu poderia dizer, pautadas, responsivas na palavra de Deus. São muitas das vezes traçadas dentro de uma experiência pessoal. Ou alguém pode dizer que a melhor forma de você falar com Deus, responder, que Deus responde às suas orações é pela madrugada, porque de madrugada. Então você vai ver que são, não estou dizendo que está errado, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer, de acordo com o que ele está falando aqui, é como ele fala aqui, o incondicionado, meus queridos, aquilo que é o divino, aquilo que é o sagrado, ele não pode, né? Ele não pode ser aprisionado dentro de conceitos, seja eles o que for. Como no caso aqui é mais relacionado à religião, religião nenhuma tem esse poder de aprisionar, ok? De aprisionar os conceitos, né? Aliás, não pode aprisionar, não pode usar conceitos para aprisionar a religião. É preciso que o ser, volta a falar a questão do ser, eu como ser, é preciso que eu tenha essa experiência própria com o incondicionado, é preciso que eu me encontre. Uma vez que eu encontre esse incondicionado, eu passarei, como diz a canção, né, aqui do Raul Seixas, de acordo com a nossa apostila, quando ele fala assim, cadê, meu Deus? Até perdi aqui já. Né? A canção tá aqui. Tá aqui. Ele fala que aprendi o segredo, né? Ele fala, quando o ser, passa a ter esse encontro realmente com o incondicionado, aí eu pego essa letra e a parte que fala assim, eu perdi o meu medo da chuva, aprendi o segredo da vida, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Ou seja, você passou, né? Você transitou da heteronomia, deixou de ser uma pessoa manipulada e passou a ter realmente uma experiência com o incondicionado, tá? A apostila também ela falou um pouco sobre a teologia da libertação, falou aqui sobre Leonardo Boff, tá bom? Leonardo Boff, ele também tem aqui no início da apostila uma breve biografia, católico, foi frei, mas que devido à sua militância, né, com essa teologia da libertação, que é muito forte na América Latina, ele deixa o sacerdócio, não deixa de ser católico, mas continua sendo aí um dos maiores expoentes aqui no Brasil da teologia da libertação, que tem como tema principal trabalhar, de fato, as injustiças sociais, né? Quando se fala, por exemplo, de temas, o que é pecado? Pecado. Se para nós, cristãos mais, digamos assim, ortodoxos, pecado estão muito no campo da moral, da ética, como, por exemplo, adultério, mentir, né? Essas coisas. Na teologia da libertação, pecado, não que isso não seja considerado errado, tá? Mas pecado na teologia da libertação são as injustiças sociais cometidas. Então, por isso é que eles vão trabalhar muito temas, né, nessa linha de pensamento. Tá? A teologia da libertação, ela muito se parece com a política progressista, a política de esquerda que a gente vê atualmente no Brasil, onde ela fraciona, né, as classes sociais, né? Tem a classe do negro, a classe do índio, a classe da mulher, a classe homoafetiva e assim por diante. São classes onde eles vão fragmentando, porque se levanta a bandeira, se levanta o discurso, onde essas classes sofrem preconceito e precisa ser combatido esses preconceitos. E não é de se estranhar que a teologia da libertação muito breve, ela bebe nesses escritos políticos, né? Inclusive até mesmo em Karl Marx, né? Até mesmo em Karl Marx muito se bebe para fundamentar a sua teologia. Quando eles vão para a Bíblia, eles usam a Bíblia não como uma hermenêutica literalista, entendem? Eles procuram adaptar a Bíblia aos conceitos, né, da teologia da libertação, trazendo assim, como é que eu poderia dizer, um apoio, né, digamos um apoio bíblico para os seus conceitos, para que eles possam ter respaldos também dentro da Bíblia. Então, gente, é isso, tá legal? A que a gente tinha para falar aqui da teologia contemporânea desses dois pensadores, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido, assim, pegar um pouco.
meu conselho é continue lendo a apostila, tá legal? Assista um vídeo, leia a apostila. E também assistam outros vídeos também, tá bom? Tem muitos professores na internet aí, canais, onde eles trabalham esses conceitos. E quanto mais você ter contato, né, com as palavras, quanto mais você ter contato com o conteúdo, mais a tua mente ela vai destravando. Reconheço de fato que o Tillich não é fácil. O que eu falei aqui é só um pouquinho. Eu não sou nenhum especialista em Tillich. Mas, de fato, ele é realmente um teólogo realmente difícil de ser entendido. Essa galera aí, eu acredito que ele seja o mais complicado de você trabalhar os conceitos, trabalhar as ideias teológicas dele, tá bom? E aí fica uma pergunta, e o Tillich, gente, ele era o que mesmo? Ele era ortodoxo, ele era liberal, né? Ele era neo-ortodoxo? Interessante, né? O Tillich, segundo, eu vou dar aqui a opinião de um escritor, né? Cadê o livro aqui, meu Deus? De acordo com esse livro aqui, né, dos Stanley Grains e o Roger Watts, ele fala que ele não era neo-ortodoxo, até porque, se você pensar bem, analisando o que a gente falou aqui e se lembrar do que a gente falou sobre a neo-ortodoxia, a teologia tillichiana ela não é tão transcendente, né? Você vê que ela ao mesmo tempo ela é transcendente, mas ele não nega de maneira nenhuma a imanência. Então ele depende da cultura também para dar uma resposta sobre a religião. Então, diferentemente do Barth, né? Barth entendia que nenhuma cultura, né? Nenhuma sistema desse mundo era capaz de trazer a revelação. Ele foi tão, a gente vê que o Barth ele foi tão radical nesse ponto que ele chega realmente a dizer que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, porque ela fazia parte, ou seja, ela faz parte desse mundo, de acordo com Barth, né? Mas ela contém a palavra de Deus, mesmo ele dizendo que a Bíblia ela pode ser uma testemunha da palavra, etc, tal, e que ela pode, em dado momento, se tornar a palavra de Deus, etc, tal. Ainda assim, ele vai dizer que a Bíblia não é a palavra, diferentemente do Tillich, né? O Tillich não, ele depende da cultura. Então, ele não é neo-ortodoxo. Também ele não pode ser considerado um teólogo também fundamentalista ou tradicional ou ortodoxo. Não, pelos conceitos do Tillich, nenhum teólogo ortodoxo vai aceitar essas ideias do Tillich, de maneira nenhuma, tá? Então, por isso ele é chamado, ele diz aqui que o Tillich, ele trouxe, na verdade, um refinamento, ele trouxe, na verdade, uma proposta diferente, tá? Para a teologia liberal, devido ao calor da teologia da neo-ortodoxia, tá? Ele traz novos conceitos, novas ideias, então ele seria aí um neoliberal, digamos assim. Então, até nisso é difícil você conceituar o Tillich, né? Ele é muito complicado, de fato. Mas o importante, eu creio que deu aí, eu acredito, com essas pequenas palavras, esses pequenos conceitos, eu acredito que dá para a gente entender um pouco. Você tem a apostila, ler, tá bom? E é isso, que Deus te abençoe, tá bom? Que Deus, de fato, possa sempre abençoar o teu estudo teológico, abrindo a tua mente. Ok? Então, até a próxima, fiquem todos na paz e até a próxima, se assim Deus quiser. Amém.